Jandira Leão Barbosa. Minha família, meu pai descendente de Major Isidoro e minha mãe de Arapiraca. Meu pai, José Ferreira Barbosa, mas era conhecido como Zezinho Oiô, porque o meu avô era Antônio Ferreira Barbosa, mas o apelido era Antônio Oiô, então papai ficou Zezinho Oiô. E a minha mãe nasceu na Mangabeira. Papai nasceu em Major Isidoro, em fazenda, Lagoa do Mato. E mamãe nasceu aqui em Arapiraca, na Mangabeira. Eu tive uma infância normal, e digo assim, feliz. Papai era um senhor assim, muito sério, as coisas muito certinhas. Nós estávamos brincando, ele olhava, fazia assim com o dedo, a gente já ia para casa. Mas também ele era muito amoroso, muito carinhoso, gostava de tocar sanfona, tocava sanfona oito baixo, depois outra maior. E foi quem nos ensinou a dançar, porque ele tocava e nos ensinava a dançar. E eu achava interessante que ele dizia, tudo que se quer dançar pode ser dois para lá, dois para cá. E era uma coisa que a gente achava interessante. A mamãe era uma senhora, assim, eu digo assim, semi-analfabeta, mas era uma dama. Muito na dela, muito preocupada, aquele jeito decente mesmo, que eu achava muito interessante o estilo da mamãe. E o papai era o inverso da alegria, da brincadeira, de tudo. E nós não nascemos num berço de ouro, mas nós nascemos num berço de dignidade, respeito, carinho e muito amor. Minha primeira escola, aqui no Cavaco, parece uma brincadeira, no Cavaco. Só que eu fui para a escola, mas eu já tinha sido alfabetizada pelo meu pai, porque o meu pai foi alfabetizado pela minha avó, Minervina, que era professora nas fazendas lá em Major Isidoro. Minha primeira professora foi a Dona Noêmia Jerônimo, que ainda está viva. Foi minha primeira professora. Então, quando ela viu, ela disse, você não vai ficar no alfabeto, que naquela época era o ABC mesmo. Você não vai ficar, porque eu já sabia tudo. Aí ela me passou para outra que seria o quê? Cartilha do Povo, que é interessante. Naquela época era assim. Depois eu fui para o Instituto São Luís. Aí, na época, né, era na Praça Marques da Silva, depois foi que passou para estudante, ou estudante. Eu fiz o primário no Instituto São Luís. E digo muito isso, um primário bem feito é a base para o amanhã, para o futuro. Depois fui para o Colégio Bom Conselho, onde fiz meu ginásio. Fiz técnico de contabilidade também no Bom Conselho. E nós, na época, nós podíamos fazer o normal aqui no Colégio São Francisco. Mas, infelizmente, o grupo que já estava não queria que misturasse para a época da formatura. E nós tivemos que nos deslocarmos para Penedo, em 1959, para fazer o normal rural, um ano só. Normal rural em Penedo, para poder ter o diploma de professora. Mas depois ficou faltando o pedagógico, que aí já surgiu o pedagógico. Aí nós fizemos, eu e minha irmã, nós fizemos em Bom Conselho, Pernambuco. Sendo mais interessante, hoje existem as faculdades à distância. E nós fizemos o pedagógico à distância. Ia, pegava o material, voltava e preparava e levava, enfim, fizemos o pedagógico. Fui para o Colégio São Francisco para ensinar o maternal. Aí passei um ano com 10 crianças ensinando maternal. Uma experiência muito boa para mim. E eu era quase do tamanho das crianças. Aí para casa as crianças só queriam ir comigo, eu era a mamãe. Passei um ano, aí foi quando o doutor Maci fundou o primário no Bom Conselho. Quando ele fundou o primário no Bom Conselho, eu fui convidada para ensinar no Bom Conselho. Porque o doutor Maci, quando chegou em Arapiraca, nós fizemos um exame de admissão com ele. Eu digo que o doutor Maci é um segundo pai, porque nós começamos com ele desde quando ele chegou em Arapiraca. Eu fui, passei 3 anos como professora primária, ensinava 67 alunos, sentava 3 numa banca. Essa foi a experiência maior na minha vida como profissional em alguma área. Depois do Bom Conselho, aí veio a Prefeitura Municipal de Arapiraca.
Em 1964, eu comecei na prefeitura na tesouraria, um local que eu não queria, mas eu tinha o técnico de contabilidade, aí fui para a prefeitura e fiquei na tesouraria um tempão. Depois fui para a consultoria jurídica, com Humberto Leão, que não é meu parente, mas é Leão. Depois passei um tempinho no setor pessoal, e aí surgiu para eu ir para a Junta do Serviço Militar. Aí passei 7 anos na Junta do Serviço Militar, que foi quando veio a implantação do tiro de guerra. Aí era para inaugurar no ano, não inaugurou, era no outro e tal, enfim. Eu fiquei 7 anos na Junta Militar. Era funcionária da prefeitura à disposição do Exército. Em 1966 teve um curso lá em Recife e eu fui por Arapiraca para a parte legislativa. Quando foi depois, o seu Nezinho, como presidente da Câmara, perguntou se eu não queria ir para lá, porque tinha vários funcionários da prefeitura à disposição da Câmara. Eu disse, quero. Mas aí quando ele fez o requerimento foi indeferido, políticas mexem muito, né, com isso. E ele disse, mas eu vou abrir concurso. E tem na lista técnico de contabilidade. Eu disse, beleza, eu me inscrevo. Aí me inscrevi, estudei, passei. Não passei pela janela, eu passei mesmo estudando e passei no concurso. E aí fui aprendendo devagarinho. Não tinha computador, claro, tudo maquininha, né? Tinha uma pequenininha, tanto na prefeitura como na Câmara, era a que eu mais usava, porque se identificava mais comigo. Eu não era datilógrafa, eu era dedógrafa, mas batia muito rápido. E aí, eu, naquele aprendizado, Heronides Monteiro foi presidente. Teve uma incompatibilidade lá com o diretor-geral e fizeram uma reunião e disseram que eu ia ser a diretora-geral. Eu achava que deveria ter uma capacitação, né? Era o certo. Não tive. Então, o que é que eu fiz? Eu me humilhei. Tive a humildade de chegar junto dos funcionários que assistiam às sessões à noite. Teve um período que era tarde, depois era de noite, mas nessa época, à noite, eu cheguei junto e perguntava. Tudo que eu queria, eu perguntava. E eles me respondiam. E um deles me respondia mesmo, eu ia anotando. Porque eu acho que ela achava o máximo. Ele, como servidor subalterno, e saber de tudo, ensinar a diretora-geral. Mas, para mim, não tinha nada Para mim, isso era tolice. Anotava tudo para tirar minhas dúvidas, inclusive com emendas, que depois os vereadores mesmo me perguntavam como foi que eu aprendi. Tudo eu anotava. E um dos vereadores, que é muito meu amigo, Zé Barbosa Lopes, que era na época, chegou para mim um dia, isso eu digo sempre às meninas, todo mundo acha graça. Chegou para mim e disse, ô baixinha, prepara um requerimento aí pedindo a dispensa dos interstícios legais. Meu Deus, o que é isso? Interstício, eu nunca tinha escutado. Sabe o que eu fiz? Fui para o dicionário. Era a dispensa das formalidades regimentais. Eu digo, ah, meu Deus, não era mais fácil ele ter pedido isso, formalidade, do que essa palavra tão esquisita, né? Mas aí fui para o dicionário, fui para a pasta, vi plagiei, claro, usando só os termos diferentes, datas e tal, que era para aquela matéria tramitar rápido, sem passar pelos trâmites legais, entre aspas, demorado, com os prazos. Era para ser rápido. 88 foi a Constituição Federal, e aí tinha que se fazer a lei orgânica de cada município. E cada município é uma realidade diferente, né? Depois faz as emendas, incorpora e tal. Então foi uma experiência muito grande, nós amanhecíamos o dia fazendo a lei orgânica do município. E apesar dos vereadores, às vezes, muitas vezes, nos cobrar muito e achar que tinha muita coisa troncha, depois eles começaram a notar que nós éramos uma referência no Estado. Porque vinha o pessoal de Teotônio e Vilela, vinha de Taquarana, vinha de Batalha, próprio Penedo, uma cidade tradicional de centenários, e nós chegamos à conclusão que a nossa, com todas as dificuldades e com todas as nossas, assim, sem muita capacitação, né, sem nada, nós ainda tínhamos condição de ajudar os que vinham de fora. Mas aí, graças a Deus, depois, Fernando Rezende, aí, nós com muita conversa, conseguimos vários cursos de capacitação para a Câmara. Por onde eu passei, assim, nas minhas atividades como servidora, tanto como professora, como servidora do município de Arapiraca,
foi tudo um aprendizado. E antes de eu me aposentar, eu já ia me aposentar, fora de tempo já, porque estava passando com 36 anos de serviço público, com 30 eu já me aposentaria. Foi quando a Célia foi prefeita e me chamou para ir para o gabinete, para colaborar na assessoria técnica, na parte legislativa. Aí foi quando eu disse, eu tenho licença especial, eu tenho férias vencidas e tal. Tirei tudo e fui para lá. Depois que eu estava lá, foi que eu entrei com o meu processo de aposentadoria. Aí me aposentei pela Câmara e continuei trabalhando lá, ainda hoje estou. E digo sempre, eu não sei, só paro quando não der mais, porque eu não tenho temperamento nem perfil de ficar parada. No lado da filantropia, eu colaborei muito, tenho minha consciência tranquila, graças a Deus. Eu fui voluntária da caridade, sempre participava da diretoria, era uma graça. Do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também representando o gabinete, passei como conselheira, fiz a minha parte. E na comunicação comecei no rádio, com o Zé de Sá, foi interessante. O Zé de Sá com a rádio, era Arapiraca Antena de Publicidade, mas não estava documentada. Por ignorância, que ninguém ligava para aquilo, estava funcionando, mas não estava documentada pelo Ministério das Comunicações. E eu fazia um programa meio-dia, Arapiraca em Sociedade. E um dia, saiu do ar. E quando eu cheguei em casa, o papai disse, não houve o programa. Eu disse, papai, desligaram e tal, um problema com documentos. Pronto, aí depois foram renovar, tal, mas eu não voltei mais para a rádio. E aí meus tios trouxeram para Arapiraca uma máquina offset e fizeram o primeiro jornalzinho, Folha de Arapiraca. E eu fiz uma coluna social. Mas eu tenho uma satisfação muito grande assim de dizer, nos 4 cantos de Arapiraca, eu tenho orgulho de dizer, sem vaidade nenhuma, que eu colaborei tranquilamente. Nos 4 cantinhos tem alguma coisa que eu vi, ou que eu colaborei, ou que eu ajudei a botar para frente, ou que não conseguia, chamava outra pessoa que pudesse fazer aquilo. E assim, eu muito tranquila de ter colaborado muito, muito com o desenvolvimento de Arapiraca. Sou barrista, demais até, fora da conta. E digo assim, do fundo do meu coração, aos meus amigos de Arapiraca, familiares e amigos íntimos mesmo, aqueles do dia a dia, que eu sou uma pessoa feliz. E digo sempre, quando as minhas filhas estiverem todas duas encaminhadas, cada uma no seu cantinho, legal, e os meus netos bem, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Sempre digo isso.